Shalom, shalom. E várias vezes eu estive falando sobre hebraico. E eu incentivei várias vezes o conhecimento do hebraico, porque ele acaba sendo extremamente importante dentro do estudo religioso e também porque, na verdade, todo o estudo religioso que a gente vai precisar, seja a Torá, seja o Tanakh completo, né, ele faz muito mais sentido quando nós conhecemos o hebraico, porque a maior parte do Tanakh completo mesmo, ele está em hebraico. Poucos são os livros que eles vão fugir disso. Então, o hebraico, como a Torá ela está em hebraico, é a base principal. E também existe muita coisa sobre o hebraico que é extremamente importante nós saber. O hebraico, ele faz parte de uma transmissão que se acredita, né, que vem desde Adão e Havá, desde Adão e Eva, que se acredita que o hebraico vem fazendo parte das nossas vidas. Não só isso, mas que também até o mundo foi criado no hebraico, que até os segredos da criação, né, eles estão apenas segredo para quem não conhece o hebraico. Existe muita coisa sobre falar sobre o hebraico e as grandezas do hebraico e as histórias onde que nós vemos que muitas das vezes as pessoas que falavam o hebraico acabavam sendo reconhecidas como algo muito importante por ser algo muito raro. Então o hebraico ele nunca foi uma língua que ela realmente ela acabou ficando entre as massas e tudo mais. Nós podemos ver, por exemplo, quando Abraham ele está chegando na terra de Canaã, as pessoas falam o ivrim, ou seja, o hebreu, ou seja, já era uma sentença de que aquilo não era comum. Então, o hebraico não é uma língua comum, não é uma língua nova e também, de maneira nenhuma, não é uma língua morta, né? Ela chegou a quase ser considerada uma língua morta por muito tempo, já que não existia nenhuma nacionalidade que falava ela, né, até o Estado de Israel ser fundado em 48 e nós tivemos então um lugar, Israel, que realmente adotou, não que adotou, essa palavra não é muito boa, mas que realmente manteve o hebraico como uma língua nacional e ele assim deixou de ser uma língua morta. Ou seja, então ele é uma língua muito antiga. Mas o importante é que nós temos que focar é que, na verdade, não pensar no hebraico como se ele fosse fórmulas mágicas, como se ele fosse alguma coisa que vai... Mas sim que vai ajudar, principalmente no estudo. Muita gente usa, principal, usa para rezar. É claro que se você for usar o hebraico para rezar, bom é você conhecer as palavras que você está falando, já que a reza ela precisa de kavaná, ela precisa de intenção. E não tem como você manter uma intenção quando você nem sabe o que você está pronunciando. Então, para rezar, o hebraico é necessário, para estudar a Torá principalmente, porque literalmente o português ele acaba... Não estou falando mal da língua portuguesa, eu sou brasileiro, mas sim que o português ele acaba enfraquecendo depois de uma tradução, ele acaba enfraquecendo muito, ele não consegue revelar tudo o que o hebraico iria conseguir revelar nos textos. Então, para quem vai estudar a Torá, que vai querer se aprofundar, vai querer entender, viver de uma vida espiritualizada, é muito necessário começar a pegar alguma coisa do hebraico. O interessante da diferença que existe entre o português e o hebraico, que no português geralmente nós escreve seria da esquerda para a direita, né? E já no hebraico não. No hebraico nós sempre vai escrever da direita para a esquerda. Então quando a gente pega um livro de Torá, um Sidur, a gente vê que as páginas viram do jeito ao contrário.
E na verdade não é para que fique em sequência, já que os textos estão sendo escritos sempre da direita para a esquerda. Isso é importante a gente começar. Também é que o hebraico bíblico, o hebraico que nós conhecemos através dos textos da Torá, do Sidur, é um hebraico que as letras são quadráticas. Elas não são letras redondas, letras de forma, nem sei como pronunciar isso agora. São letras quadráticas, porque era maneiras que você podia também talhar em pedras. Então, ou seja, elas não são letras muito arredondadas e tudo mais. Por mais que elas tenham expressões arredondadas, elas têm coroas, elas têm muita coisa, mas são tipo quadrático. Então, quando você for fazer uma letra, e caso você não consiga desenhar ela muito bem, apenas tenta deixar ela o máximo de quadrática possível, que você já sai ganhando um aspecto do hebraico já, entendeu? E depois você pode trabalhar em outros detalhes das letras. Então, sempre vai ficar da direita para a esquerda os textos. Então, a letra Aleph. Essa é a primeira letra do Aleph-Bet. Aleph-Bet é o alfabeto. É a primeira letra, né? É claro que eu estou mostrando de uma forma bem iniciante, eu não sei quantas pessoas sabem, quantas pessoas não sabem, então eu estou mostrando de uma forma bem iniciante ainda, entendeu? Essa letra, ela tem um aspecto muito fácil de você desenhar ela. Claro que cada letra, ela tem o seu próprio... cada letra tem muita coisa por trás, né? Isso a gente, quando está estudando Torá, a gente já acaba aprendendo isso. Existe como você falar horas e horas só sobre a parte mística, a parte espiritual de cada letra, da letra Aleph, né? Os motivos dela na Torá, de cada coisa, quando elas aparecem, por que ela aparece naquele momento. Tem muita coisa interessante, até o desenho dela, a forma do desenho dela, até como ela é formada de outras letras do hebraico. Mas, em princípio, do hebraico, ela seria isso, que parece um Vav deitado, e depois ela sai com uma perninha, não sei se eu posso chamar assim, mas ela sai como se fosse uma perninha aqui, né, que ficou horrível, né? Aí ela sai com uma perninha aqui, e ela sai com uma outra aqui, e esse é o Aleph. Aí a gente fala que é como se fosse um Vav deitado e dois Yud. Essa letra, ela também, colocar o nome dela aqui em cima. Ela também, nós temos que pegar uma coisa do hebraico, que é o seguinte, quando nós estamos olhando o texto em hebraico e nós olhamos para uma letra, ele também tem uma representatividade numérica. Por quê? Por causa que no hebraico não existe número. As letras têm valores numéricos e então elas também são usadas como número. Então muitas das vezes você vai pegar um livro, um texto do Sidur mesmo, da Torá, do Tanakh mesmo, e você vai ver um conjunto de letras em hebraico em cima, onde deveria estar os números, e provavelmente realmente são os números. São o número da página, ou um calendário estaria também assim. Então, dependendo do tipo de texto que você vai pegar, você vai ver que na realidade as letras e os números no hebraico é a mesma coisa. Então, essa letra, ela tem o valor numérico, ela é a primeira letra do alfabeto e também é o primeiro número. Então, ele tem o valor numérico de 1.
letra Aleph, ela representa então também um valor numérico de 1. A segunda letra seria a letra Beit. A letra Beit ela tem esse formato. Ela é fácil de desenhar. Lembrando que eu estou mostrando a forma quadrática, que essa é a forma que você vai encontrar na sua Torá, no seu Sidur e praticamente em todos os textos judaicos ou de judaísmos religioso, tá nesse tipo de... Até o Talmud, assim também, né? É claro que existem algumas partes que pode estar em aramaico, mas a principal língua utilizada pelos sábios sempre foi o hebraico em Israel. Então, o Beit, ele tem uma casinha, tipo um guarda-chuvinha, ele desce e faz isso. Quanto mais quadrática, é aquilo que a gente falou, ele fica melhor. Na hora que a gente vai escrever, ele fica um pouco com um aspecto mais arredondado, mas realmente ele é assim que se coloca. Então ele tem uma casinha em cima, ele desce a mais ou menos a mesma altura que tem em cima e embaixo, e depois uma perninha no final aqui. Não tem muito segredo, né? Essa letra, ela se chama Beit. Não que uma letra se chama Beit. Tipo, a letra Beit, né? Essa forma que eu estou escrevendo aqui é a forma mais ou menos transliterada que a gente iria usar, e ela tem um valor numérico de 2. 2 porque ela é a segunda letra do alfabeto, né? E a terceira letra é a letra Gimel. E ela é muito parecida com a letra Beit, só que ela tem um aspecto um pouco diferente. Ela faz um aspecto diferente. Vou fazer melhor aqui. Gimel. E ela tem um valor de 3. Então ela também tem esse valor numérico. Deixa eu ver. Gimel. Não Gimel. Então ela tem um valor de 3. Então o Aleph Beit começa Aleph, Beit, Gimel. A próxima letra é a letra Dal. Também é uma letra fácil. A letra Dal. Essa é a letra Dal. Praticamente quase não tem segredo nenhum. Então quando a gente vai escrever, vai colocar o Dalet, então aqui, ó. É uma letra simples de fazer.
e ela representa um valor numérico de 4. E daí uma letra famosa no judaísmo é a letra Rei, que tem a representatividade de 5. E ela é famosa porque ela aparece 2 vezes no nome sagrado de Deus, o pentagrama. Então é a letra Rei. O valor numérico dela é 5, porque ela também é a 5ª letra do alfabeto. Então veio agora, nós já viu como que é a letra Aleph, Beit, Gimel, Dalet e Rei. Uma coisa interessante para nós conhecer letra, sinais maçoréticos que as pessoas falam, também é olhar no próprio Terrilim, no Sidur, e sempre lá eles têm as letras. Só em olhar as letras, conhecer as letras, é muito interessante, que acaba recebendo parte dessa facilidade de conseguir depois desenhar a letra, e também da luz divina dos textos ali. Então, os textos da Torá, ou quando estiver estudando a Torá, por exemplo, uma Torá que está em português, está traduzida, geralmente elas têm uma parte em hebraico também. Olhar os textos que estão ali em hebraico, né? E mesmo que ainda não conhece pronúncia, mas já dá para tentar descobrindo ali as formas, os desenhos das letras, os sinais. É uma forma também de apressar esse conhecimento do hebraico. A letra com a representante do número 6, lembrando que no hebraico cada letra, cada desenho dela fala muito sobre ela e sobre um propósito divino também. Então, mais pra frente, quem sabe a gente não pode abordar esse tipo de assunto. A letra que tem representado o número 6 é a letra Vav. Geralmente desenhada assim. Vav. Um pauzinho. Só um pauzinho. Para o número que representa a letra A, como representado no número 7, seria a letra Zain. E a letra Zain, ela lembra muito o 7, porque ela tem uma pegada. Ela. Aqui acho que vai ser a letra que vocês vão mais lembrar, porque ela acaba lembrando o número 7, né? Às vezes quando eu vou colocar o 7, às vezes eu acabo fazendo dessa curvinha assim, para lembrar a letra Zain. Então eu acabo fazendo uma curvinha aqui, porque ele tem mesmo esse aspecto de curva, né? Não que é muito notório, não é algo exagerado, mas é uma leve curvinha que ele tem. Como eu falei, as letras são quadráticas, então quando nós encontramos algum tipo de curva, elas não são sempre exageradas, sempre bola, sempre redondo demais. Ele é a letra com valor numérico de 7, e também a letra Zain.
coisa que eu aprendi na hora que a gente está escrevendo em português nunca cortar o CEP. Tem uma representatividade negativa nisso por representar o símbolo cristão às vezes. Então, geralmente, o 7, sem precisar cortar, como geralmente acaba sendo ensinado para as crianças na escola, né, cortar o 7. Eu sempre lembro de avisar as pessoas a evitar esse tipo de simbolismo dentro da casa da gente para ser uma casa de Torá. Né? Essa letra Zain, né, com alguns parênteses aqui que eu abri. Né? Então, nós temos uma próxima letra, Het. Ela é diferente um pouquinho do rei. O rei, ele tem uma abertura em cima, né? E ela é fechada. Então, uma letra não é difícil de fazer e é fácil de lembrar. Escrevê-las em português, às vezes, para mim é cheio de dúvida, que é transliterado, né? Então, o certo é escrever ela com C-H-E-T. Vamos ver aqui, fazer menor. Vou explicar por que isso. Vamos lá. Por que está escrevendo het como se fosse chet? Porque no hebraico o que acontece é o seguinte, nós acabamos usando CH para fazer som de um R muito mais gutural, muito mais da garganta. Porque existe, por exemplo, para a expressão, existe mais sons de R no hebraico do que no português. Então nós acabamos utilizando de outra forma. Por exemplo, o rei aqui, eu acabei esquecendo de explicar o rei, também eu falo rei, só que eu escrevi lá com HE. Não é porque está em inglês, não tem em inglês, está transliterado. O que é um texto transliterado? Um texto transliterado é diferente do traduzido. A tradução é quando você usa as palavras de um outro idioma, para simplesmente dar um entendimento da palavra que você está querendo no seu idioma. Então, por exemplo, você pega uma palavra que significa, por exemplo, luz em outro idioma e procura uma palavra que significa luz no seu idioma. Isso é uma tradução. Ou seja, você passa o sentido da coisa, mas não tem o som da palavra. O transliterado é quando você passa o som da palavra, por mais que não tenha o sentido da coisa. Ou seja, você passa o som da palavra, então no outro idioma talvez não tenha o sentido, mas ela está pronunciando no idioma correto. Então você está pronunciando uma coisa em português de um idioma que está em outra língua. E o problema de fazer isso é que geralmente nós temos os problemas que no português nós existe o RA, o RA, que é fácil de falar, existe o RRA, que é como se fosse quando a gente usa a palavra tipo bezerra, ela dá uma arranhadinha, e existe o CH, que é quando a gente usa uma palavra em hebraico, por exemplo, quando a gente fala a palavra errad, a gente tem que forçar mais a garganta no had. Não é errad meio lento, meio fraco, é errad. Geralmente usada na reza, por exemplo, do Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então como existe mais sons de R no hebraico, então acabamos usando esse aqui, o HE e o CH, para pronunciar esses outros R.
Então é como se fosse um Rá mais forte, e aqui o CH seria como um RRR, como se fosse um Rá muito mais forte, bem mais aganhado, mais gutural. Geralmente em idiomas antigos nós acabamos encontrando expressões mais de sons perto da garganta, mais glutural, que é o que acontece no hebraico, por ser um idioma muito antigo, né? Realmente ele tem sons que hoje em dia, na maioria das línguas, já não é tão comum assim. Então por isso que é het, é bem lá do fundo. E aqui é rei, rei. O próximo é tet. O tet, ele é um pouco mais complicado. Eu lembro, eu expliquei que a maioria dos idiomas, a maioria do hebraico é quadrado, né? Mas o tet não dá para simplesmente você desenhar ele assim, que normalmente você não vai achar ele assim, por exemplo, nos seus textos, vai estar um pouco mais arredondado. Mas não arredondado o suficiente para ele virar um U, sabe? Não. Ele, ele tem uma forma meio quadrática, mas mesmo assim ele mantém uma forma arredondada também. Né? Aí tem uma outra pegada. Geralmente, quando você está escrevendo palavras e você está indo escrevendo em hebraico, por exemplo, e você está escrevendo da direita para a esquerda, é sempre bom você tentar trazer as palavras, se conseguir, de cá para cá. Escrever também da direita para a esquerda, porque foi mais fácil de você pegar uma outra palavra, né? Então o que acontece que muitas pessoas acabam tendo dificuldade é que quando elas estão escrevendo e elas começam a escrever, geralmente elas começam a escrever de qualquer lado, né? Então, por exemplo, ela começa assim, com a letra, né? E o que acontece é que depois acabam tendo dificuldade na hora de colocar isso em escrever outras palavras, acaba ficando aquela escrita muito demorada. Então, o interessante é você também escrever da direita para a esquerda, porque assim você vai conseguir sempre colocar a próxima letra com uma velocidade maior. Muitas pessoas acabam reclamando do hebraico bíblico, dessas letras quadráticas, né? Falando que é muito mais fácil utilizar expressões mais modernas do que colocar essas letras, que elas são mais demoradas para escrever. Logicamente, é um tipo de letra que acaba não sendo usado comumente, por causa que ela realmente tem uma certa vamos dizer, velocidade de escrita muito menor. Porém, isso não desfaz a importância delas nos textos bíblicos e também não desfaz não desfaz dela da liturgia judaica também. Até porque o hebraico o que acontece, que eu falei, que ele tem muitos segredos. Então o que eu estou mostrando para você é uma forma bem assim rude das próprias letras. As letras geralmente elas têm algumas chamadas coroas. São pequenos pontinhos que existem ainda em cima de uma letra. Em cima de uma letra. Você entende? Como se fosse numa pontinha. Por exemplo, numa pontinha do Vav, numa pontinha, e eles acabam tendo essas quantidades de coroa. E elas realmente significam algo muito importante dentro da transmissão oral e também dentro da transmissão da Torá, entendeu? Então, na realidade, existe uma preocupação muito grande em você tentar substituir isso por uma tradução, porque uma tradução você perde todo esse conhecimento e isso não é muito interessante. Então, realmente é interessante conhecer o hebraico para não perder o conhecimento original dos textos que é tão necessário. E
não se faz tão necessário assim, por exemplo, quando você vai usar no cotidiano. Não é tipo você chegar em Israel e quero agora escrever todos os meus textos, tudo em hebraico. Talvez não seja, não seja tão assim normal ainda para as pessoas, né? Mas que com a vida do Mashiach seja, Baruch Hashem. Então, esse aqui, ele tem uma representatividade do número 9. E em seguida nós temos o Yud. O Yud é interessante, porque o Yud ele é só um risquinho mesmo, um pontinho, né? Só para nós termos uma ideia, por exemplo, vamos traçar aqui uma linha aqui, fazendo uma parede, e vamos colocar uma outra letra do lado. Se o Yud é desse tamanho, uma outra letra, por exemplo, ela seria o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, traçar aqui uma separação, e o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, um Yud ele tem que ser do tamanho de um Vav, dividido pelo meio. Então, se o Vav seu é esse tamanho aqui, 2 Yud tem que dar o tamanho do Vav, né? Para ficar legível, porque às vezes colocam uma letra de Yud tão pequenininho que não dá para enxergar. Mas isso não acontece, por exemplo, dentro da Torá, dentro do Sidur, dos Terrilim. A gente só vê esse tipo de letra muito quase que parece um sinal maçorético, quando alguém está escrevendo e acaba esquecendo de dar um tamanho para o Yud. Então é muito importante que todas as letras elas tenham mais ou menos o mesmo tamanho. Mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então, quando você está escrevendo, colocando tudo um ladinho do outro, claro que não vai escrever desse tamanho, né? Então, vai dar para você conseguir colocar essas letras mais ou menos do mesmo tamanho, né? E vai fazer muito mais sentido se você estiver copiando isso num caderno, num papel. Você pode ir pausando e dá para você vendo isso daí e treinando isso. É importante também fazer o que? É importante você repetir essas letras várias vezes, né? Você, quanto mais você pratica uma letra, mais fácil fica de você desenvolver velocidade, de colocar aquela letra depois. Então, se você for querer praticar o desenho dessa letra, de repente, para poder fazer meditações cabalísticas, alguma coisa assim, ou querer fazer qualquer outro estudo que utilize do hebraico, e tem muita coisa que se faz utilizando as letras em hebraico, uma coisa importante é você aprender a desenhar ela, e nada melhor do que a repetição. Nada melhor do que a repetição para fazer o cérebro aperfeiçoar aquilo. Bem, eu vou ficando por aqui hoje, deixando vocês com 10 letras, e assim dá tempo também de treinarem, conhecerem, descobrir os segredos que pode existir através de vocês visualizar apenas essas letras, porque realmente não são letras de um idioma comum. A maioria das línguas, elas são, as coisas foram definidas por um senso. Como assim? Por exemplo, porque eu chamo o cachorro de cachorro? Porque nós decidimos assim em algum momento, ou porque era uma palavra parecida em outro idioma, daí nós decidimos ficar com mais ou menos assim, e é por aí que vai. As palavras em hebraico, elas já foram definidas por Deus. As coisas já têm um nome espiritual dentro delas, e isso faz muita importância na hora também de nós percebermos quais são
as ligações que um objeto, um item ou algo que existe ao nosso redor tem em ligação espiritual, né? Então nós podemos ligar lugares, nomes, ligar valores numéricos, palavras com os mesmos valores numéricos, através de conhecer o hebraico de uma forma correta e entender algumas regrinhas básicas que existem, como existe em outras línguas também. Existem regrinhas básicas dentro do hebraico, e entender isso ajuda muito para desenvolvermos espiritualmente. Porque as coisas que não foram definidas, por exemplo, por Deus, nós sabemos que foram definidas por Adão, né? Adão, né? Quando ele deu nome aos animais e tal, mas ele também não simplesmente chutou e acho que esse ser tem esse jeito, então sei lá, vou chamar de qualquer coisa assim, né? Adão é dito que ele conseguia ver de um canto ao outro do mundo, ou seja, isso não é algo, como vou dizer, algo físico. Queria dizer que ele conseguia enxergar todos os detalhes que existia na criação. Então Adão ele via os detalhes da criação, então ele definia por um ou por outro motivo, definido pela probabilidade de detalhes que aquilo tinha, ele colocava um número que fosse um nome naquele ser, que fosse de acordo com aquilo que ele tinha sido criado, com a força que ele tinha sido criado. E lembrando que quando Deus foi criar o mundo, ele não usou uma varinha, ele não usou um cajado, ele não usou um computador. Ele usou a palavra, ele usou o hebraico. Então todas as coisas, elas têm uma ligação, uma bênção divina através da palavra que ela foram criada, e assim é que as coisas no hebraico começam a crescer e não existe como separar completamente, não existe como separar o hebraico do estudo da Torá. É verdade. O estudo da Torá e o hebraico, eles estão ligados, porque o mundo foi criado com 10 ditos, com 10 ordens, com 10 pronunciamentos, que para existir uma palavra, um pronunciamento, uma fala, tem que existir um idioma e tem que existir uma língua, um idioma, uma repetição, uma letra, uma forma de deixar isso também. E então são as coisas que existiam antes, nós não vamos entrar nisso, mas são as coisas que existiam antes do princípio. O que acontece é que quando houve a criação, a palavra é Bereshit, Bará, e a gente conhece o resto do texto de Gênesis. E Bereshit, ele não significa necessariamente princípio, como foi traduzido, né? No princípio criou Deus. Porque Bereshit talvez significasse isso. Inclusive o próprio comentarista Urashi, ele traz isso. Então, Bereshit, ele ia significar algo como se fosse em um princípio, ou em um dos princípios. Daí tem que ir mais a fundo para ver exatamente o hebraico e entender. Então, ou seja, Bereshit seria em um dos princípios, e Bereshit seria então no princípio, né? Então, como está lá Bereshit, nós entendemos que não que aquele era o princípio da criação, mas o princípio do porquê Deus estava criando o homem. Então nós só conseguimos ver essas ligações dentro do hebraico. E quando nós pegamos essas ligações que estão dentro do hebraico, então nós conseguimos entender que o hebraico ele consegue revelar coisas para nós. Ou seja, literalmente, o que aconteceu antes daquele momento que está sendo citado no livro de Bereshit, né? Porque ali seria em um dos princípios, o que acontece antes do princípio original, que foi o princípio de moldar o homem, de criar o homem, né? Aquilo que acontece antes são a criação dessas outras obras que Deus criou, incluindo a língua. Então a Torá ela não vem explicar o porquê Deus criou o mundo, sim porque Deus criou o homem. E porque então ele precisou construir um ambiente
para criar o homem. E esse é o motivo de existir o livro de Bereshit. E nós só pega essas coisas dentro do hebraico. Então o hebraico é uma força fundamental para nós entendermos sobre espiritualidade, sobre toda essa luz de Torá que existe e que vem no mundo, ela vem através do hebraico. Eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.